a um tópico concernente uma distinção que reputo essencialmente necessária, que os casos de não responsabilização das plataformas não necessariamente significam casos de não responsabilização. Nesse sentido, em estudo elaborado para o tema 987, o professor Gustavo Binemboy enfoca especial atenção ao aspecto sempre lembrado por aqueles que defendem a necessidade de um controle mais incisivo sobre as redes sociais. Diz ele que, embora a liberdade de expressão possua posição de destaque no sistema constitucional, as situações concretas de abuso dessa liberdade devem ser, e efetivamente são, passíveis de responsabilização a posteriori, inclusive como forma de se evitar que o exercício das liberdades discursivas, por alguns, signifique a violação de direitos fundamentais de outros. O renomado professor fundamenta a assertiva no reconhecimento pela Constituição do direito à indenização, também na ausência de previsão expressa de qualquer imunidade constitucional direcionada às plataformas e na jurisprudência desta Suprema Corte quanto à possibilidade de condenação reparatória nesses casos. Ocorre que, com todas as vênias, o texto normativo do artigo 19, dele não há como se extrair uma norma de imunidade material absoluta. A toda evidência, o legislador concebeu o comando legal que se volta a destinatário específico, os provedores de aplicações de internet. Isso porque figurariam como meros intermediadores entre aquele que proferiu o discurso, os seus destinatários e aqueles eventualmente atingidos pela manifestação. Por óbvio, a ausência de responsabilização desse específico intermediário não afasta a responsabilidade ou a possibilidade de responsabilização do efetivo emissor da manifestação, eventualmente violadora de direito fundamental de titularidade de terceiras pessoas. O caso concreto subjacente ao tema 987 é exemplificativo do ponto que se busca aclarar. Veja-se que, ao tempo em que se afastou a possibilidade de responsabilização da rede social no âmbito da qual perpetrada a ofensa, o magistrado determinou a identificação específica dos dados particulares dos indivíduos envolvidos, possibilitando que a vítima pudesse buscar a indenização que perseguia de quem era o diretamente responsável. Por outro lado, ao reformar essa decisão, a turma recursal não apenas reconheceu a possibilidade de responsabilizar a plataforma social, como igualmente suprimiu a obrigação de identificação dos indivíduos que efetivamente proferiram as manifestações ilícitas. Nessa perspectiva, veja-se que não houve compartilhamento, mas assunção de responsabilidade, transferindo-a do real ofensor para o canal no qual se veiculou a ofensa. Portanto, a distinção que ora se busca sublinhar não é óbvia ou desimportante, devendo ser objeto da devida atenção. O artigo 19 não erige um sistema de imunidade material absoluta, tornando impassíveis de ulterior responsabilização as manifestações veiculadas na mídia digital. Em verdade, o que o dispositivo prevê é a ratificação da regra geral prevista no Código Civil, segundo a qual a solidariedade não se presume, devendo estar expressamente prevista em lei. No presente caso, o legislador optou por expressamente afastá-la em lei. Ao ofendido, restará buscar a indenização pelo direito violado diretamente em face do real ofensor. Em sentido diametralmente oposto, frise-se, a decisão judicial sob exame sequer adotou a lógica de solidariedade, promovendo, na realidade, a transferência da responsabilidade do real ofensor para a instância intermediária.
Isso não significa que, em situações específicas, a responsabilização da plataforma não possa estar configurada. Como exemplo mais evidente, rememora-se a situação dos chamados perfis robôs. No caso desses perfis, não se afigura presente sequer o bem jurídico que o dispositivo em análise visa expressamente tutelar, a liberdade de expressão. Por isso, não há que se cogitar da incidência da regra na espécie. Ademais, trata-se de situação de falha na prestação do serviço, integralmente atribuída à plataforma, que falha na observância do dever que espontaneamente assumiu, a autoimposição. Acerca da possibilidade de responsabilização do intermediário, recordam-se as conclusões alçadas pelo relator especial das Nações Unidas sobre a promoção da proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, Frank LaRue, no informe AHRC 1727. O texto está em espanhol, eu farei uma tradução livre nesse contexto. Os intermediários contribuem de maneira destacada a que os usuários da internet desfrutem do seu direito à liberdade de expressão e tenham acesso à informação. Em vista da influência sem precedentes que exercem esses intermediários na maneira e no conteúdo do que circula pela internet, os Estados, as nações, têm procurado, cada vez com mais empenho, controlá-los e considerá-los juridicamente responsáveis se não impedem o acesso ao conteúdo que se considera ilegal. O relator especial põe de relevo, prossegue o informe, que as medidas de censura nunca devem delegar-se a entidades privadas e que não deve considerar-se que os intermediários responsáveis por negar-se a adotar medidas que vulnerem os direitos humanos das pessoas, também, toda solicitação dirigida a intermediários para fins de se impedir o acesso a determinados conteúdos ou revelar informação privada com fins rigorosamente limitados, como, por exemplo, de administração da justiça penal, deverá ir precedida de uma ordem ditada por um tribunal ou um órgão competente que seja independente de qualquer influência indevida de tipo político, comercial ou outro tipo. Ainda que os Estados sejam os principais garantidores dos direitos humanos, o relator especial ressalta que as empresas também são responsáveis por respeitar esses direitos, o que significa que devem atuar com a devida diligência para não vulnerar os direitos das pessoas. Assim, pois, o relator especial recomenda aos intermediários que toda restrição desses direitos seja precedida de uma intervenção judicial, seja transparente ante o usuário e, quando proceda diante do público, em geral, com respeito às medidas adotadas. Advertir, por adiantado, aos usuários, na medida do possível, antes de aplicar as medidas restritivas, e ainda devem reduzir estritamente ao mínimo os efeitos das restrições impostas aos conteúdos em questão. Por último, os usuários afetados devem dispor de reparações eficazes, incluída a possibilidade de recorrer mediante os procedimentos estabelecidos pelo intermediário, pela empresa, ou por uma ordem judicial competente. O relator especial elogia o trabalho levado a cabo pelas organizações e pessoas para determinar a situação mundial dos obstáculos na linha de proteção ao direito à liberdade de expressão. Encoraja, em particular, as empresas a revelar os detalhes sobre as solicitações de retirada de conteúdos e a acessibilidade aos sítios da web.
Ademais, recomenda às empresas que estabeleçam condições de serviço claras e inequívocas, de conformidade com as normas e os princípios internacionais na matéria de direitos humanos, e que examinem de forma permanente a repercussão dos seus serviços e tecnologias nos direitos dos usuários à liberdade de expressão, assim como na medida dos possíveis obstáculos aparecerem derivados do uso indevido. O relator considera que essa transparência contribuirá para promover a prestação de contas e o respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, aponta a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que, em seu artigo 13, dispõe que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, e que esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras verbais ou por escrito, ou em outra forma impressa ou artística, ou ainda por qualquer outro processo de sua escolha. Diz o item 2 do dispositivo que o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, as quais devem, diz o texto, ser expressamente fixadas em lei. Na mesma direção, aponta a chamada Declaração de Manilha, firmada por 111 organizações de proteção aos direitos humanos. Dentre os princípios elencados, destaco os seguintes: que os intermediários nunca devem ser estritamente responsabilizados por hospedar conteúdos ilegais de terceiros, nem devem ser obrigados a monitorar conteúdos de maneira proativa como parte de um regime de responsabilidade de intermediários. E que os intermediários também não devem ser obrigados a restringir os conteúdos, a menos que uma ordem determinando que o material em questão é ilegal tenha sido emitida por uma autoridade judicial independente e imparcial. Ainda no âmbito das Nações Unidas, menciona-se documento mais recente de relatoria especial sobre liberdade de expressão, elaborado para o Conselho de Direitos Humanos, no qual mantém a recomendação segundo a qual, abro aspas, os Estados apenas devem buscar restringir conteúdo segundo uma ordem emanada por uma autoridade judicial independente e imparcial, e de acordo com o devido processo legal e padrões de legalidade, necessidade e legitimidade. A recomendação orienta ainda aos Estados que devem evitar delegar a responsabilidade para empresas de adjudicar conteúdo ou o que faria prevalecer o juízo das empresas sobre os valores dos direitos humanos. Em âmbito jurisprudencial, aqui eu menciono um precedente anterior do STJ, apenas fazer referência ao número, 1.193.764, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que trata também dessa questão pertinente à possível retirada de conteúdos e responsabilização daí decorrentes. Por essa ótica, em plena consonância com o valor da liberdade de expressão e a necessária relação de causalidade exigida para que se promova a responsabilização de alguém, ainda que de modo objetivo, às plataformas digitais impõe-se o dever de identificação do usuário efetivamente perpetrador da ofensa a direito de titularidade de terceiro. Acaso falhe no cumprimento desse dever, deixando de agir com a devida diligência, dá ensejo à sua ulterior responsabilização, em análise sempre circunstanciada pelas peculiaridades inerentes ao caso. Apenas a título de esclarecimento, registra-se que após a entrada em vigor do Marco Civil da Internet, o STJ tem mantido estável a sua jurisprudência nesse sentido. Promoveu-se
Atualização apenas quanto ao momento a partir da qual a responsabilização dos provedores seria possível, naquela última hipótese, de modo a assimilar o marco temporal previsto no Marco Civil da Internet. Concernente agora o tópico a impossibilidade de remoção de perfis, contas e páginas pessoais, que não é a manifestação, são os perfis. No que concerne à remoção de perfis, o informe AHRC 1727, apresentado pelo relator especial das Nações Unidas sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão, Frank LaRue, chega à seguinte conclusão: ainda que as medidas de bloqueio e filtragem neguem o acesso aos usuários a determinados conteúdos da internet, os Estados também têm adotado medidas para interromper por completo o acesso à internet. O relator especial considera que a interrupção do acesso aos usuários à internet, seja qual seja a justificativa deduzida, inclusive por motivos de violação da legislação em matéria de direitos de propriedade intelectual, é uma medida desproporcional e, em consequência, uma violação ao artigo 19, parágrafo 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O dispositivo em referência dispõe o seguinte: que ninguém poderá, ser molestado por suas opiniões, que toda pessoa terá direito à liberdade de expressão, e 3, que o exercício do direito previsto no parágrafo 2º, a liberdade de expressão, implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, estar previstas em lei, especificamente em relação à possibilidade de remoção de perfis, de contas ou páginas pessoais, porque vinculadas a indivíduos particularmente identificados, ensejando, por meio de sua supressão, a exclusão de um determinado espaço público digital, interditando de maneira prévia a sua faculdade de se manifestar, independentemente de eventual responsabilidade posterior, no caso de ofensas verificadas e devidamente apuradas, compreendo que a medida viola uma série de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Como já tive a oportunidade de afirmar no julgamento da ADI 7261, da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, julgada em 2023, penso que, com base na premissa de que os direitos offline devem ser igualmente assegurados online, a possibilidade de suspensão definitiva ou temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, sem previsão em qualquer diploma normativo editado pelo Poder Legislativo, afigura-se de modo inconstitucional. Isso porque os denominados direitos digitais dependem, como condição sine qua non, da preservação de uma existência online. Nesse particular, não é demais rememorar que na sociedade contemporânea o perfil, a conta ou o canal mantido em mídia social caracterizam como verdadeiro avatar do indivíduo. Em última análise, portanto, a manutenção de um perfil em aplicativo virtual pode ser equiparável à salvaguarda de uma personalidade digital. Ilustrativa no ponto, a compreensão desenvolvida desde o direito romano acerca da gênese da palavra persona, inicialmente vinculada ao universo de representação teatral, relacionada à ideia de uma personagem e paulatinamente reestruturada até a noção de personalidade jurídica. Daí porque
se asseverar com esteio no guia interpretativo proposto que a preservação no plano virtual dos direitos assegurados no mundo físico ou offline tem como pressuposto a manutenção de um perfil, conta ou canal criado em mídia social. Progredindo no raciocínio, especificamente em direção ao escopo da norma em questão, me parece que, a exemplo do que se passa no mundo fenomênico, o combate ao abuso do direito de se expressar, combate à desinformação, ao discurso de ódio, não ensejam a exclusão do indivíduo do tecido social. Todo o atuar estatal antes se direciona a coibir o ilícito a partir da responsabilização a posteriori, assegurando o direito ao devido processo legal ao infrator. Nessa ordem de ideias, a par das necessárias e inescapáveis adaptações às idiosincrasias conformadoras de cada universo, penso que se deva, o quanto possível, preservar a lógica, tal como no mundo real, de buscar repelir o comportamento desviante, no caso, a opinião ou a manifestação. Não, contudo, a própria pessoa do infrator. Dito de outro modo, dado aqui tratarmos de direito sancionador, vale a máxima segundo a qual, no âmbito do direito de punir do ius puniendi estatal, julga-se principalmente a conduta, e não a pessoa do acusado. Sob tal enfoque, em última ratio, a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital, em razão de produção sistemática de desinformação, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações, ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta, para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação. Por tais razões, para além da impossibilidade de se responsabilizar a plataforma por discurso proferido por terceiros, notadamente nos casos em que não se consiga identificar violação direta aos seus termos de uso e condição ou à legislação de regência, ensejando situação de dúvida interpretativa, no caso dos perfis, entendo que a supressão de maneira autônoma somente pode ocorrer nos casos em que se tratar de perfil robô, de perfis comprovadamente falsos ou de perfis que, a priori, já estejam estabelecidos para a prática criminosa. A partir dessa colocação, volto ao velho papel. Para consignar um tópico bem curto, mas também importante, sobre a legitimidade das plataformas para a defesa da liberdade de expressão e do acesso à informação dos usuários. Como último aspecto a analisar, entendo necessário apontar que a fundamentação acima desenvolvida, sobretudo ao reconhecer a melhor adequação da abordagem autorregulatória, lastreada na eficácia horizontal dos direitos humanos, enseja o reconhecimento do direito das plataformas de exigirem em juízo a preservação da rigidez do ambiente informacional por elas próprias arquitetado e gerenciado, o que inclui, indubitavelmente, a legitimidade processual para impugnar, em nome próprio, decisões de qualquer autoridade estatal que determinem a remoção de conteúdo específico. Isso porque, como reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, do direito à liberdade de expressão, encartado no já citado artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, extraem-se duas dimensões, aquela mais conhecida de maneira individual e, para além dela, a salvaguarda de um direito de feição social, de reconhecimento do direito à informação.
Por tudo quanto exposto, não há como negar que, apesar das suas peculiaridades, as plataformas digitais se tornaram veículos de comunicação social, o que atrai as limitações à atuação do legislador ordinário, conforme previsto no artigo 220 da Constituição, que prevê a não possibilidade de qualquer forma de restrição à veiculação da manifestação do pensamento, à criação e à expressão e à informação. Também no parágrafo 1º, que nenhuma lei poderá conter dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E parágrafo 2º, que veda toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Por consequência, as plataformas digitais têm legitimidade para pleitear, em nome próprio, a tutela jurisdicional necessária à preservação da livre manifestação dos seus usuários, garantindo-lhes o acesso à informação da forma mais abrangente, mantendo ainda a aplicação das regras da comunidade por elas mesmas estabelecidas, as quais devem sempre observar os limites impostos pela lei e pela Constituição. Como decorrência dessa reconhecida legitimidade, impõe-se a garantia em favor das plataformas responsáveis pelo cumprimento de determinações judiciais sobre a remoção de conteúdo específico, de que lhes seja franqueado o acesso à integralidade da decisão judicial a ser cumprida. Assim, em considerações finais, inauguro uma quarta posição em relação comparativa aos eminentes relatores e ao ministro-presidente que já se pronunciaram. Para tanto, consigno, em primeiro lugar, que é a tentativa de regular o funcionamento da internet. A rigor, é tarefa que demanda alta especialização técnica e constante atualização e capacidade de adaptação, sob pena de rápida obsolescência dos regramentos estabelecidos. Em segundo lugar, como reconhecido a exaustão por qualquer dos lados do debate público sobre o assunto, a internet virou um local que é, na maioria das vezes, muito mais frequentado do que qualquer espaço físico, de modo que, às vezes, gastamos mais tempo da nossa vida online do que na nossa realidade offline. E isso faz com que esse ambiente digital seja cada vez mais o locus preferencial da construção das nossas identidades públicas, da nossa personalidade, a partir daquilo que escolhemos expor ao conhecimento dos nossos semelhantes. Nessa perspectiva, é preciso atentar que a tentativa de promover, por decisão judicial, a complexa regulação das redes culmina na regulamentação dos limites ao livre desenvolvimento da personalidade. Em terceiro lugar, sobreleva-se a primazia que possuem os poderes eleitos para, primeiro, disciplinarem a matéria. Além de haver um evidente desacordo moral razoável sobre o assunto, põe-se em discussão os limites da liberdade de expressão, que é a viga mestra sobre a qual se alicerçam a ideia da democracia e do próprio Estado democrático, bem como a própria construção da personalidade humana. Nessa perspectiva, a tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático, a garantia, em favor de todos, de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline.
À luz dessas premissas, eu passo à consideração sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nesse ponto, à luz do que tudo quanto anteriormente mencionado, identifico que o dispositivo impede a remoção de conteúdo de modo discricionário por parte das empresas. Não há vedação ao estabelecimento, porém, de deveres procedimentais, aptos a garantir a integridade do ambiente digital, o que inclui a fiel observância das disposições legais porventura aplicáveis. A rigor, a possibilidade do estabelecimento de deveres procedimentais é extraída da gama de princípios elencadas no próprio artigo 3º do Marco Civil, como, por exemplo, o inciso 5, que prevê como princípio a preservação da estabilidade, da segurança e da funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Nesse diapasão, no que concerne à remoção de conteúdo, entendo que, à luz das balizas constitucionalmente estabelecidas, o dispositivo é, em tese, constitucional. Tal conclusão é corroborada, sobretudo, quando se analisa a questão de forma sistêmica, em conjunto com as demais disposições legais, portanto, de igual hierarquia normativa, que já excepcionam da exigência de prévia decisão judicial, 1. Os casos previstos no artigo 21 do Marco Civil da Internet. 2. As hipóteses em que se esteja em xeque direitos relativos à criança e ao adolescente, conforme previsões, inclusive de tipos penais, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mais recentemente, a possibilidade de propaganda abusiva em relação ao mercado de apostas, conforme dispõe o artigo 16, parágrafos 2º a 5º da Lei das Bets. A título ilustrativo, esses dispositivos prevêem a possibilidade de exclusão das divulgações e das campanhas irregulares, após a notificação do Ministério da Fazenda. Prevê ainda a possibilidade de bloqueio dos sítios eletrônicos ou a exclusão dos aplicativos, após a notificação do Ministério da Fazenda. Prevê a possibilidade de exclusão, no âmbito e nos limites técnicos dos seus serviços, de aplicações após notificação do mesmo Ministério. E prevê que a notificação prevista nesses parágrafos deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. Nada obstante, diante da vastidão do universo de serviços e aplicações de internet abarcadas pelo artigo 19 do Marco Civil, entendo necessário conferir interpretação conforme a Constituição ao aludido dispositivo, de modo a fixar as seguintes teses. 1. Serviços de mensageria privada não podem ser equiparados à mídia social. Em relação a tais aplicações de internet, prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na espécie. 2. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. Também falsos porque relacionados à pessoa que sequer existe, fora do universo digital, os chamados perfis robôs. Também só se admitiria a remoção de perfis quando o próprio perfil tem como objeto direto a prática de atividade em si criminosa. Aqui faço apenas uma distinção.
na avaliação de casos de corrupção, a discussão doutrinária sobre o quantitativo que deve ser objeto do perdimento dos bens, ele passa por uma teoria que permite o desconto dos custos lícitos diretos havidos na atividade. Exemplifico. Se uma empresa é aberta para traficar drogas, a atividade dela em si é ilícita. Então, nesse caso, se admitiria o bloqueio, o cancelamento do perfil. Mas se nós temos, como é a situação da corrupção, onde a atividade em si é lícita, o fornecimento de equipamentos, de materiais, construção de obras, mas há um ilícito na prática de uma atividade que em si era lícita, eu permito que o infrator desconte os custos lícitos. Se ele construiu a obra, por exemplo, que ele efetue o desconto do material da obra, de pagamento de funcionários. Então, eu dou um tratamento diferenciado. Aqui eu parto da mesma essência. Se o perfil tem como objeto o ilícito em si, eu elimino. Se o objeto do perfil em si não é a atividade ilícita, mas se pratica um ilícito no âmbito da manifestação, eu não autorizo, eu considero inconstitucional a suspensão ou remoção de perfis. Em terceiro lugar, as plataformas em geral, tais como mecanismos de busca ou marketplaces, têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro. Observado o cumprimento da referida exigência, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é quem deve ser efetivamente responsabilizado via ação judicial contra si promovida. 4. Nos casos em que admitida a remoção de conteúdo sem ordem judicial, seja por expressa determinação legal, ou conforme previsto nos termos ou condições de uso das plataformas, é preciso assegurar a observância de protocolos que assegurem um procedimento devido, capaz de garantir a possibilidade do usuário, 1. Ter acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão do conteúdo, 2. Que essa exclusão seja feita preferencialmente por ser humano, admitindo-se o uso excepcional de robôs de inteligência artificial no comando da exclusão. 3. Que se possa recorrer da decisão de moderação. 4. Que se obtenha resposta tempestiva e adequada da plataforma, dentre outros aspectos inerentes aos princípios processuais fundamentais. Quinto item da tese. Aqui a responsabilidade por atos de terceiros, excetuados os casos expressamente autorizados em lei. As plataformas digitais não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção de conteúdo veiculado por terceiro. Aqui eu incluo, dentre desses conteúdos que já estão autorizados em lei, situações que envolvam interesses de crianças e adolescentes, com base no ECA e vários dispositivos a eles relacionados, como pornografia infantil, qualquer coisa dessa natureza. As questões das BETs, como já fiz referência, e a própria disposição do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, excetuados os casos autorizados em lei, as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas diretamente pela ausência da remoção de conteúdo veiculado por terceiro, ainda que posteriormente venha o judiciário a determinar a necessidade dessa remoção, aí incluídos os ilícitos relacionados à manifestação de opinião ou de pensamento, ou seja, não é possível responsabilizar, à luz do que eu tenho defendido, a responsabilidade direta da plataforma, sem prévia determinação judicial,
quando se está diante de ilícito relacionado à manifestação da opinião ou do pensamento. Agora, vou falar da responsabilidade própria das plataformas. Ministro André, me permitiria uma parte? Se eu entendi bem, Vossa Excelência, em um momento do seu voto, chega a equiparar as plataformas a veículos de comunicação social, inclusive fazendo referência ao artigo 226 e seguintes. Nós já decidimos, inclusive, a responsabilidade dos veículos de comunicação social por conteúdo de terceiros. Então, Vossa Excelência equipara, mas não a esse ponto, é isso? Eu entendo que, nesse caso específico, não. Nós não temos uma legislação específica, nós podemos até debater depois as outras hipóteses. Mas, por exemplo, nós fizemos várias ressalvas de conteúdos que são enunciados ao vivo, que depois você precisa ter uma regulamentação, uma decisão específica para aquela retirada. No caso das plataformas, há uma lei específica, o artigo 19. Então, eu estou preservando a essência do 19. Não estou dizendo que é o melhor remédio. Aliás, eu proponho uma autorregulação regulada, onde eu tenha maiores mecanismos para depois auferir essa responsabilidade, não em função da remoção ou não remoção, mas do descumprimento dos próprios normativos que estão estabelecidos. Então, nesse caso específico, eu mantenho o artigo 19. Não, perfeito. Eu tinha, na verdade, uma compreensão até similar de Vossa Excelência, mas talvez se aproximando, no mínimo, as plataformas dos veículos de comunicação social, em toda a extensão. Nem me fecho, ministro Zanin, antecipando também, até porque haverá uma sequência mas o meu entendimento, a priori, é de que os marcos legais hoje estabelecidos são esses 3 que eu encontrei, né? Responsabilidade própria. Há possibilidade de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva própria pelo descumprimento dos deveres procedimentais que lhes são impostos pela legislação, aí incluída a obrigação de aplicação isonômica em relação a todos os usuários das regras de conduta estabelecidos por seus termos e condições de uso, os quais devem guardar conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e com a legislação em geral. E B, a adoção de mecanismos de segurança digital para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de condutas ilícitas. Então, está correlacionado também com aquele ilícito em si mesmo, né? E, por fim, 7, em observância ao devido processo legal, a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. Depois eu faço uma análise breve dos casos concretos. No caso do ministro Dias Toffoli, acompanho o ministro Dias Toffoli, entendo que ali o Facebook, ele descumpriu um dever próprio dele de uma vez advertido sobre um perfil falso, não remover esse perfil. Então, isso está abarcado quando eu falo aqui de perfis falsos ou perfis robôs. No caso do ministro Luiz Fux, eu divirjo de Sua Excelência por entender que ali a responsabilidade é de quem fez a manifestação, não da plataforma. Então, as pessoas prejudicadas devem buscar junto à plataforma essa informação de quem são os que se manifestaram, uma vez desincumbindo-se a plataforma de fornecer os dados, ela estaria, vamos dizer assim, isenta da responsabilidade. E, por fim, ministro Dino, à luz da pergunta de Vossa Excelência sobre qual seria esse órgão, essa não é uma pergunta simples de se responder.
E, por exemplo, no caso da Alemanha, que eu fiz referência, definiu-se dentro do Ministério da Justiça. Eu entendo que a autorregulação regulada, e tive essa experiência na CGU, com as empresas em relação às quais a União fez acordos de leniência, ficou estabelecida a obrigação de, durante o período de execução dos acordos, haver não só um programa de compliance que fosse aprovado pela CGU, como também, durante a execução, a CGU teria acesso e poderia fazer auditorias no cumprimento efetivo daquele programa de integridade. Então, hoje, dentro do marco legal que temos, nós não temos essa figura específica. Nós temos o judiciário com, entre aspas, a responsabilidade de, em verificando uma situação, proceder uma determinação específica em relação às empresas. Eu penso que essa matéria, e é isso que eu proponho aqui, fazendo um apelo aos poderes legislativo e executivo para que atualizem a legislação. Eu entendo que a legislação precisa ser aprimorada em vários aspectos e a elaborem a partir de políticas públicas relacionadas à temática em questão, mas propondo como marco essa autorregulação regulada, ou seja, como desenho essa sistemática. Precisa ser um órgão independente. Se eu pudesse hoje olhar no que nós temos de instituições dentro de poder executivo, eu entendo que a controladoria, porque eu sei que ela já faz um trabalho de auditagem de programas de integridade, é uma instituição com um corpo não só muito qualificado, mas técnico e sério. Então, eu acho que essa é uma decisão, eu faço como um apelo para que isso seja feito. Entendo que essa seria a melhor medida, porque daria, ao mesmo tempo, uma possibilidade de padrões, uma possibilidade de adaptações conforme as evoluções, e teria sempre a possibilidade de o judiciário funcionar como o equacionador de eventuais controvérsias. Então, é nesse sentido que eu faço esse apelo ao final do meu voto de construção de uma alternativa que penso deve partir em adotando-se essa perspectiva do próprio Poder Executivo, né? Se é para se trabalhar numa questão de um órgão, mas também pode, logicamente, ter uma perspectiva aí, conforme a situação de uma iniciativa do Legislativo. Senhor presidente, agradecendo a atenção de todos, eu quase que religiosamente concluo às 18 horas, religiosamente. Obrigado. Bem, eu só indago de Vossa Excelência, ministro André, se o voto, eu pessoalmente gostaria de ler o voto inteiro, se Vossa Excelência puder disponibilizar, mas pelo menos as conclusões. Não, eu peço até desculpas por não disponibilizar antes, mas como o voto era muito extenso e com várias vezes eu tive que revisar e relendo, mas eu pedi que a assessoria ainda, eu não sei se já chegou, mas que já, assim que eles concluíssem lá os últimos ajustes, já passasse. Já receberam, não? Não, mas eu pedi, e vai chegar com certeza. Ok, porque aí vou fazer uma tabela com as conclusões do ministro Toffoli, do ministro Fux, minhas e de Vossa Excelência, que eu acho que é uma bússola para a sequência do julgamento. Eu vou organizar a pauta e aí voltamos e combinamos quando voltaremos com esse julgamento. Apenas lembrando que na quarta-feira temos uma sessão extra pela manhã, às 10 horas, que vai compensar a do feriado da semana seguinte. Ok? Então, quarta-feira que vem, às 10 horas, nós retomamos, teremos a nossa pauta normal, que eu vou fazer e divulgar. Ok? Após conversa com os relatores. Sendo o que se apresentava para a sessão de hoje, declaro encerrada a sessão.